Salve minha galera, tudo bem com vocês? Então, olha só, na filosofia as coisas não funcionam de maneira estanque, assim, com recortes, né? Então, aqui acaba um período, aqui começa outro. É a mesma coisa na literatura. Nós definimos algumas datas, alguns elementos, apenas para que a gente tenha segurança na hora de explicar para as pessoas como é que esse processo se deu, né? Como é que ele se desenrolou ao longo da história. Então, você foi acompanhando comigo esse processo histórico da filosofia clássica até que nós chegássemos ao Aristóteles. Lá no Aristóteles você viu que houve uma espécie de desenvolvimento de vários ramos da filosofia, né? E como ele deu brecha para esse desenvolvimento, as coisas não ficaram paradas ali. A partir do Aristóteles vai se desenvolver a filosofia helenística. Então, na realidade, vamos chamar de filosofia helenística um período que vai se estender até a morte, desde a morte do Alexandre, né, o Alexandre o Grande, que vai se dar lá pelo ano de 323 a.C. e vai descrever um período longo até o fim da República Romana. Então, a filosofia helenística ela vai se desenvolver dentro desse recorte temporal. Ela não é tão prolífica, tão representante quanto a filosofia aristotélica, por exemplo, ou a platônica, porque essas duas anteriores são sistemas filosóficos disruptivos, né? São coisas fantasticamente diferenciadas que houve na história do pensamento. O que não significa que a filosofia helenística não tenha sido importante. O que é que aconteceu? O desenvolvimento da filosofia nessa época se deu por escolas filosóficas. E cada escola filosófica tinha uma concentração, um foco em um aspecto da filosofia. Eu posso mencionar dois aspectos principais da filosofia helenística: a ética e a física, certo? A física como a compreensão dos fenômenos da natureza e a ética como a compreensão dos fenômenos que envolvem as relações humanas, certo? Então, um caso mais antropológico de filosofia aí. E os sistemas de filosofia vão se basear nesses pilares, certo? E assim é que a filosofia vai se desenvolver. As principais escolas helenísticas que nós tivemos, vamos citar aqui, a primeira delas, o ceticismo, e aí eu posso citar o Pirro como um filósofo importante, o epicurismo, aí evidentemente vamos falar de Epicuro, o estoicismo, tá? Nós vamos estudar os estoicos, o cinismo, vamos falar sobre os cínicos, a escola peripatética, que na verdade começa com Aristóteles, porque o Aristóteles ele desenvolveu a educação peripatética. Nós temos um neopitagorismo, que vem dessa época. Nós temos aqueles que derivaram um pouco da filosofia platônica, então uma espécie de platonismo, e ainda um tal de ecletismo. Eu vou guardar um vídeo para cada uma dessas escolas, para que a gente possa explorar de forma um pouquinho mais detalhada, né? Eu vou falar quem foram os representantes, quais seriam as correntes do pensamento ali, como é que o pensamento dessa época se desenvolveu. O que é que você precisa saber? O helenismo, a filosofia helenística, ela vai se contrapor, de certa forma, às escolas anteriores, certo? Porque, na realidade, isso é um movimento comum dentro da filosofia. De certa forma, nós vamos ter, por exemplo, uma valorização do racional, uma discussão a respeito da busca pela felicidade, uma recusa ao pensamento transcendente, certo? E isso vai caracterizar fortemente essas escolas.
e um desenvolvimento, né, da ética e da lógica. Então, quando eu for falar sobre cada uma dessas escolas, eu vou deixar o vídeo com o título disso, os representantes e as características fundamentais. É importante você lembrar que nós estamos ainda na filosofia antiga, certo? Nós estamos numa transição da Grécia para Roma, conhecendo os sistemas filosóficos daquela época. Quando nós passarmos para a filosofia medieval, você vai ver até uma diferença das capas aqui dos vídeos, porque toda a pegada da filosofia medieval é diferente. Nós vamos falar da filosofia cristã, nós vamos falar do ciclo ecumênico de Nicéia, né? Vamos comentar sobre São Tomás de Aquino, né? Vamos falar sobre os santos da igreja que filosofaram também. Então existe aí uma parte muito mais aprofundada para nós trabalharmos. Você sabe que o curso de filosofia aqui é bem tranquilo, eu vou falando lentamente, eu vou trazendo os vídeos sem muita pressa, porque é para que você possa assistir, reassistir e, é claro, extrair os conceitos mais importantes de cada uma dessas lições. Afinal, é isso que a gente quer. Beleza? Então eu já vou pedir para você, se você curtiu, deixar aí o seu like, fazer a sua inscrição no canal, compartilhar o vídeo e engajar aqui com o nosso projeto, que é de levar filosofia para todo mundo. Um grande abraço, força guerreiro!